urgência miccional é uma das queixas que mais são subvalorizadas na prática clínica do fisioterapeuta pélvico. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Eu trago para vocês 8 dicas importantes para o tratamento de pacientes com urgência miccional. Meu nome é Joana dos Santos, fisioterapeuta especializada em assoalho pélvico e produtora de todos os canais Saúde Perineal. Eu já começo, no primeiro momento, falando sobre mudança de comportamento. E por que a mudança de comportamento ela entra logo de cara aqui, né, na minha organização, no meu mapa mental que eu trago para vocês sobre esse assunto especificamente hoje? Exatamente porque, né, a mudança de comportamento às vezes é o nosso limite de tratamento. Às vezes a gente vai fazer uma condução de tratamento magnífica, com um prognóstico maravilhoso, como é o tratamento da urgência miccional. A gente tem excelentes resultados aplicados ao paciente que apresenta essa queixa, mas que se o paciente ele não tem, né, esse desejo da mudança de comportamento, né, ele não vai cumprir as etapas necessárias para a mudança de comportamento, infelizmente o resultado ele vai ser limitado. Por quê? Quando eu estou falando de saúde vesical, quando eu estou falando de urgência miccional, eu preciso mudar comportamento para realmente ter um resultado efetivo, duradouro, né? Um resultado que seja realmente impactante positivamente para esse paciente, que tenha um perfil, né, de efeito longo. O tratamento do paciente com urgência miccional, ele precisa ser gerido ao longo do tempo. E o nosso papel durante o tratamento é auxiliar exatamente, né, nessa gestão, que primeiro passo é identificar os mecanismos de piora da urgência. Cada paciente vai ter um específico. Tem pacientes que vão referir piora da urgência quando toma vinho, tem paciente que refere piora da urgência quando tem uma reunião importante, no momento do trabalho, tem paciente que refere piora quando vai dormir, tem paciente que refere piora quando tá chegando em casa e tá botando a chave na fechadura, tem pacientes que referem piora em outros momentos que são completamente específicos. Cada paciente vai ter a sua definição de mecanismos de piora. Alguns são unificados, né? Como a alteração da ingesta hídrica, como os mecanismos de estresse e ansiedade, enfim. Mas cada paciente vai ter o seu gatilho em relação a cada uma desses mecanismos. E por que é importante essa identificação? Porque o paciente ele precisa aprender a fazer a gestão desses mecanismos. Por exemplo, um paciente depois que recebe alta, se ele não aprende a fazer essa gestão no momento em que ele recebe alta, ele vai ficar condicionado à tua orientação para manter os resultados. E é isso que a gente quer? Não. Fisioterapeuta pélvico de resultado deixa o paciente completamente independente na gestão dos mecanismos de piora. Então, eu preciso saber que, por exemplo, se eu fiz o meu tratamento e eu identifiquei, como paciente, né, que eu identifiquei que cada vez que eu tomo vinho, aumenta a minha irritabilidade. Minha bexiga fica mais irritada. O que eu vou fazer? Eu vou entender que todas as vezes que eu tomar vinho, eu preciso gerir o meu próximo dia, aumentando ou melhorando a ingesta de líquidos, fazendo a micção programada, fazendo o controle, né, a inibição do detrusor através da contração voluntária do meu assoalho pélvico. Então, eu preciso ter essa consciência, o paciente tem que ter essa consciência, para que no momento, né, da alta, ele consiga fazer a gestão desses mecanismos. Vou contar um segredo para vocês. Os meus pacientes, geralmente de urgência miccional, eu conduzo o tratamento 1 ou 2 vezes por semana apenas. O restante, eu sempre encaminho orientações domiciliares. Por quê? Né? Que eu acabo fazendo esse perfil diferente do paciente que relata urgência miccional.
Exatamente porque a influência dos hábitos e do comportamento ela é tão grande no tratamento que não adianta nada fazer a melhor coisa do mundo em consultório, mas o paciente não fazer as coisas que eu preciso que ele faça em casa. Então, eu preciso que o paciente, sim, desde o primeiro momento, entenda a necessidade dessa gestão para o resultado. Outro ponto importante, função perineal para inibir essa atividade exacerbada do detrusor. Lembrando que o mecanismo é antagônico. Quando eu tenho contração do detrusor, eu tenho relaxamento do assoalho. E quando eu tenho relaxamento do detrusor, eu preciso ter a contração voluntária do assoalho. Se eu quero inibir o detrusor, inibir essa contração, eu melhoro a minha contração do assoalho pélvico para deixar esse detrusor mais relaxado. Então, eu preciso de função perineal tinindo, principalmente trabalhando, né, resistência, porque o paciente ele precisa alcançar a sua melhor performance possível, né, na contração do assoalho, na melhor intensidade possível na escala Oxford, e com a manutenção ao máximo de tempo possível para fazer a inibição desse detrusor em momentos de urgência. Então, faz parte da condução do tratamento ter função perineal. Se você está assistindo esse vídeo agora e você não é fisioterapeuta pélvico, você precisa encaminhar para o fisioterapeuta. Exatamente por esse motivo, principalmente por esse motivo. Além de todas as outras coisas que a gente acaba conduzindo em consultório, como a própria neuromodulação. Então, para ontem, tá? Essa condução em relação à função perineal. Já falei 4, faltam mais 4 dicas, mas antes de prosseguir com o meu mapa mental aqui para vocês, que eu preparei carinhosamente para vocês, eu peço que vocês soltem um joinha, se inscrevam aqui no meu canal e, né, deixem um comentário após o término desse vídeo para eu saber como que vocês estão reagindo, se vocês estão gostando, se vocês não estão gostando, se vocês querem qual assunto, vocês coloquem aqui para mim, certo? Muito bem. Ponto importante, quinto ponto importante, observe a ingesta hídrica. É muito comum pacientes com disfunções miccionais, principalmente associados à incontinência urinária e à urgência miccional, que tenham, né, a ideia de reduzir a ingesta de líquidos para reduzir também a vontade de ir ao banheiro. Isso, mentirinha, tá, gente? Quando eu reduzo a ingesta de líquidos, eu acabo aumentando a irritabilidade da minha bexiga. Nada a ver uma coisa com a outra, ok? Vou incentivar e observar essa ingesta de líquidos adequadas, lembrando as características individuais do paciente, quais líquidos ele está ingerindo. Algumas regiões do nosso país têm hábitos de consumir bebidas cafeinadas, enfim, então muita atenção com esse público especificamente, tá? Muita atenção mesmo. Observem, façam diário miccional, independentemente da queixa do paciente. Tem muitos pacientes que têm urgência miccional escondida, então faça esse diário miccional e entenda o comportamento dessa bexiga, tá? Outro ponto, desenvolva junto ao paciente as estratégias de controle do desejo miccional. Ensine a fazer inibição através da contração voluntária do assoalho pélvico. Mostre, né, a importância de desviar de mecanismos que façam com que aumente essa urgência e depois desenvolvam estratégias para enfrentamento desses mecanismos. Então, por exemplo, se o paciente já sabidamente sente uma ansiedade absurda ao colocar a chave na fechadura de casa, a gente tem que trazer para consciência esse momento. Tem que ser consciente esse momento onde ele vai. Enquanto faz o momento, né, de inserir a chave na fechadura, vai fazer também uma contração voluntária do assoalho pélvico, por exemplo, para inibir esse desejo detrusor. Então, eu vou desenvolver junto ao paciente essas estratégias de acordo com as suas especificidades. E cada pessoa vai ter uma diferente, né? Eu vou entender o que meu paciente acaba apresentando e vou fazer especificamente aquilo que ele precisa. Beleza? Muito bem. Depois que eu faço esse desenvolvimento, né, de estratégias, eu acabo identificando questões que fogem da minha competência, como, por exemplo, né, esses pontos relacionados à saúde mental. Então, eu vou precisar encaminhar para o psicólogo, vou precisar encaminhar para o médico, vou precisar encaminhar para o nutricionista para mexer na alimentação,
para mexer nessa ingesta hídrica, para mexer nesse volume de suco ingerido durante o dia. Então, eu vou precisar, sim, fazer o encaminhamento para profissionais que sejam alinhados com a minha conduta. Não tenho medo de fazer isso. Um dos maiores erros do fisioterapeuta é achar que saber um pouco sobre um assunto lhe traz o poder, né, a competência de falar sobre esse assunto. E não, tá, gente? Não. Por exemplo, eu já trouxe para vocês em vários momentos, fiz lives sobre isso, falando sobre ingesta de cafeinados. E existe, né, uma quantidade, um miligrama diário de cafeína que, teoricamente, não traria prejuízo para a urgência miccional. Aí eu te pergunto, como que você vai mensurar essa quantidade? Já pararam para pensar? Então, isso extrapola a nossa competência profissional. A gente tem, sim, que encaminhar para profissionais que sejam, né, habilitados para tal função, como nutricionista, como médico, como psicólogo, como educador físico. Então, eu vou precisar dessa equipe bem alinhada, né, para conversar a mesma língua. E por último, mas não menos importante, quer dizer, muito importante por sinal, é o nosso tratamento propriamente dito, em consultório, onde eu vou trabalhar função muscular, eu vou otimizar esse comportamento do assoalho pélvico para inibir voluntariamente a atividade do detrusor, mas também vou trabalhar a neuromodulação, vou trabalhar outros recursos em consultório que vão trazer o benefício clínico tão esperado pelo paciente. Não adianta, gente. Se eu não faço esses 7 pontos, o meu tratamento fica prejudicado. Você pode fazer a melhor neuromodulação do mundo, tá? Ser, assim, ó, cirúrgico no posicionamento do eletrodo, saber trabalhar bem as correntes, faz tudo lindo. Mas se o paciente não muda comportamento, se a gente não identifica os mecanismos de piora da urgência, se a gente não tem a gestão dos mecanismos identificados, se esse paciente ele não leva para casa a função perineal, se não tem a alteração, né, no comportamento da ingesta hídrica, se eu não desenvolvo junto ao paciente essas estratégias de controle do desejo miccional, se eu não faço encaminhamento para profissionais que são habilitados, eu não consigo ter o resultado do meu tratamento em consultório mantido. E do que me adianta o paciente fazer um tratamento e depois de 5, 6 meses entrar em contato? Ó, doutora, piorei de novo, tô indo ao banheiro 15 vezes ao dia. Não é verdade? Não é muito mais legal receber o encaminhamento de outras pessoas, né? Porque esse paciente teve resultado, tá super feliz, super contente com o resultado e fala assim, não, vai lá, né? Que essa doutora, ela vai lá que essa doutora sabe o que faz. Essa doutora, ela dá resultado. É isso que vocês precisam ter em mente. Por isso que eu pontuei tudo isso antes de falar do tratamento propriamente dito, que isso pode ser assunto para outro momento, até a gente precisa destrinchar mais, é assunto de curso, enfim. Mas se vocês tiverem alguma dúvida sobre o tratamento, pode colocar aqui nos comentários, que na sequência eu posso fazer algum vídeo sobre esse assunto. Espero que eu tenha tirado as suas dúvidas. Se você ficou com alguma dúvida, coloca aqui no chat. Vá à mentoria gratuita lá na caixinha no nosso Instagram, que todos os dias nos stories essa caixinha está aberta. E não se esqueça de soltar o joinha, né, de se inscrever aqui no canal para não perder nenhum vídeo, tá bom? Espero vocês, até a próxima!